Bem, caros alunos, o objetivo desse vídeo é mostrar a aplicação do método das forças na solução de grelhas hiperestáticas. Vamos dar uma revisada primeiro, lá na teoria básica do PTV aplicado à grelha. Então nós temos que o trabalho externo vai ter que ser igual ao trabalho interno. Desenvolvendo isso, como a gente vai calcular um deslocamento delta, a gente vai aplicar uma força unitária no ponto e direção desse deslocamento, e isso aqui, F vezes o delta, dá o trabalho externo, desde que a gente não tenha recalque, obviamente. E o trabalho interno vai ser a integral do produto do esforço virtual vezes a deformação real correspondente a esse esforço, tanto para momento, normal, cortante e torção. Como em grelha a gente não tem força normal e a gente geralmente despreza a deformação por cortante, e assumindo aqui que o F virtual a gente vai aplicar ele sempre unitário, nós temos essa expressão reduzida a isso, um termo para momento fletor e um termo para torção. Da resistência dos materiais, nós sabemos que o dθ é o momento real sobre I dx e o dφ é a torção real sobre o GIT, que é a rigidez da torção de uma barra, vezes o dx. Lembrando que G é o módulo de elasticidade transversal e T a inércia, a torção. Assim, substituindo essas duas aqui, nós temos esta expressão. Se a gente lembrar que essa integral de 0 a L vai ter que ser feita barra por barra, eu tenho que colocar um somatório aqui para todas as barras e quebrar essa integral para integral de 0 a LI, ou seja, fazendo barra a barra, obtendo esta expressão. Aqui eu também já coloquei mais algumas simplificações. Por exemplo, o EI, a rigidez, a flexão, costuma ser constante, por isso dá para tirar ele da integral aqui. E no caso da torção, o GIT também costuma ser constante ao longo de uma mesma barra, dá para tirar da integral. E o próprio esforço de torção, tanto real como virtual, costuma ser constante ao longo de uma mesma barra. Então também dá para tirar da integral, sobrando apenas a integral de 0 a LI dx. E esta integral resolvida dá o próprio LI, como está expressado nessa expressão aqui. Como a gente vai misturar a torção com o momento fletor, isso aqui vai acabar na tabela de Kurzbauer. Então, como a tabela me fornece E e C delta, a gente tem que multiplicar tudo pela rigidez de comparação. Esse termo vai se transformar no somatório da tabela em função do momento virtual, do momento real e do L'. E esse aqui fica sendo esse somatório mesmo, só acrescentando o E e C aqui. Lembrando aí que o L' é IC sobre LI, e ele só é aplicado na tabela, ou seja, só nesse termo. O L que está aqui na torção é o comprimento real da barra. E essa é a expressão que a gente precisa para analisar grelha, né, ou calcular deslocamentos em grelha. Feito isso, como a gente já conhece a teoria do método das forças, dá para aplicar essa teoria neste exemplo de grelha, que é uma grelha engastada aqui. Tem dois apoios, um aqui e um aqui, dois tipos de seção transversal, uma carga distribuída e uma carga concentrada. Esse pedaço aqui está em balanço, né, de 3 metros, e os vãos aqui são de 3, 3, 2 e 2 metros. Eu estou fornecendo para a seção S1 e seção S2 tanto a rigidez da flexão, que é o EI, como a rigidez da torção, que é o G e T. Lembrando que vocês já aprenderam a calcular a inércia e a torção e o valor de G na resistência dos materiais. Então, para começar, a gente tem que calcular o grau de hiperestaticidade, e continua sendo o número de incógnitas menos o número de equações. Então, o número de incógnitas são as reações de apoio. Como isso é uma grelha, e a gente sabe que grelha só tem carregamento vertical, ou seja, só carga na direção de Z, ela apresenta apenas reações de forças verticais, tanto para a carga como para a reação de apoio, e momentos na direção de x e y. Então, este engaste ele traz 3 reações de apoio, uma reação vertical em z, um momento na direção de x e um momento na direção de y. Já esses dois apoios, não interessa se eles são móveis ou fixos para uma grelha, ela só tem reação vertical, uma aqui e uma aqui, o que dá um total de 5 incógnitas.
O total de equações que eu tenho, sendo uma grelha, ela tem 3 equações de equilíbrio, que seria a soma das forças na direção de z, já que ela só tem força em z, a soma dos momentos em torno do eixo x, que tem que ser igual a zero, e a soma dos momentos em torno do eixo y, que tem que ser igual a zero. São 3 equações apenas. Como essa grelha não tem nenhum anel fechado, a gente não tem nenhum grau de peristaticidade interna para somar aqui. Mas caso houvesse um anel fechado, por exemplo, eu fechasse aqui e aqui com viga, isso aqui formaria um retângulo, e para abrir esse retângulo eu teria que liberar 3 esforços, ou seja, isso também me traria mais 3 incógnitas. Neste caso, são apenas as 5 reações, já que ela não está fechada, e 3 equações de equilíbrio, o que dá um grau de peristaticidade 2. Tendo o grau de peristaticidade, agora a gente vai escolher um sistema principal isostático para trabalhar aqui. No sistema principal, a gente ainda pode inserir rótulas na grelha. Só tem que tomar cuidado que a grelha tem 2 momentos, momento fletor e momento de torção. E uma rótula pode liberar só o fletor, só a torção ou os dois. E quando ela libera os dois, ela acrescenta 2 graus de liberdade ao mesmo tempo. Como isso acaba complicando, eu preferi aqui por transformar este engaste, que tinha 3 reações, num apoio simples, de primeiro gênero, com uma reação só. Assim, as 2 reações momento em x e momento em y daqui, eu vou trazer de volta como meus hiperestáticos, x1 e x2. Se fosse uma grelha fechada, ou seja, com anel fechado, eu não teria alternativa além de abrir esse anel de alguma forma, seja colocando rótulas ou simplesmente seccionando algum ponto. Com esses 2 hiperestáticos nessa grelha, a gente tem 2 equações de compatibilidade, que é o ΔI igual a zero, que é a rotação em torno aqui de x1 igual a zero, e o ΔI igual a zero, que é a rotação aqui na direção do x2 igual a zero. Com isso montado, o método das forças, a teoria dele já terminou. A gente só tem que dividir isso daqui em casos bases, no caso 3 casos, o caso 0 para as cargas, o caso 1 para o x1 unitário e o caso 2 para o x2 unitário. Resolver eles separadamente e utilizar isso para calcular os fatores de carga e as flexibilidades, restabelecer o equilíbrio no nosso sistema de equações e depois fazer o diagrama final com a superposição de efeitos. Então, vamos começar pelo caso 0. Está aqui a grelha só com carregamento numérico, ou seja, eu tirei o x1 e o x2. Como ela é isostática, a gente consegue resolver isso daqui com certa facilidade. Quem não lembra mais como fazer isso, eu deixei ou eu vou deixar um vídeo de solução de grelha isostática lá de revisão da mecânica 2, tá? Então, aqui eu vou fazer isso daqui meio rápido. Como eu tenho 3 reações verticais, eu consigo descobrir essa reação aqui, ó, do apoio mais à esquerda, fazendo o somatório dos momentos ao longo desse eixo x que passa por aqui, ó, pelos 2 apoios. Assim, tanto essa reação como essa reação não causam momento no eixo e eu tenho uma equação e uma incógnita, que me permite descobrir o valor dessa reação em 37,5. Tendo o valor dessa, a gente escolhe outro eixo para fazer o somatório dos momentos. Por exemplo, o eixo y que passa por essa barra aqui. Assim, a carga de 10 distribuída não gera momento nesse eixo, fica o equilíbrio entre essa e essa. Fazendo o somatório dos momentos nesse eixo aqui, a gente descobre essa reação, que vai dar 3,75 para baixo. E por último, somando as verticais, a gente descobre a que está faltando aqui, de 41,25 kN. Tendo as 3 reações, a gente consegue traçar os diagramas. Como a expressão do PTV leva em conta tanto deformação por momento como por torção, eu preciso do diagrama de momento fletor M0 e de esforço de torção T0 aqui. São 2 diagramas para fazer. Só não preciso fazer o cortante porque a gente está desprezando deformação por cortante. Então, vou fazer o diagrama de momentos aqui, já que o desenho já está bem carregado de informação. Então, momento fletor. Olhando essa barra aqui, ó, nessa ponta é 0, que está rotulado. E chegando aqui, como essa é uma barra que está na direção de x, momento fletor para ela é momento em y. Então, o momento em y aqui é 37,5 vezes 2, tracionando embaixo. Dá 75. Então, ele vem de 0 a 75, como não tem carga distribuída, de forma linear. Entrando nessa outra barra aqui, ó,
O momento fletor dessa barra, como ela está na direção de y, é um vetor momento na direção de x. Então, olhando nesse ponto, se eu colocar a seção aqui e olhar para a esquerda, aquela carga de 37,5 não gera momento em x, portanto, o momento aqui é zero. Nesse ponto aqui, se eu colocar a seção aqui, eu posso olhar tanto para o pedaço que ficou para a esquerda, como o pedaço que ficou para cima, o que ficar mais fácil. Olhando para o pedaço para cima, que é mais simples, o momento fletor na direção de x aqui, que é o momento fletor dessa barra, não vai ser o causado por essa, vai ser o causado por essa, que é 15 vezes 3. Que dá 45 tracionando embaixo. Então, de 0 a 45, tem uma carga distribuída. Eu tenho que fazer uma linha de fechamento. Aqui no meio, pendurar o QL2 sobre 8. E, tendo os 3 pontos, fazer o traçado da parábola da melhor forma possível. Eu troquei a cor para ficar fácil. Ó. Essa barra aqui, momento fletor, é um momento na direção do eixo y. Essa barra aqui, o momento fletor, é um momento na direção do eixo x. É para não misturar. Por isso que eu não pego esse 75 e continuo traçando. Mesma coisa, quando eu entrar nessa daqui, ó, o momento fletor de uma barra na direção de x é momento na direção do eixo y. Então, eu vou analisá-la de novo. Olhando aqui, ó, momento na direção do eixo y aqui. Eu tenho o 15 vezes 4 e o 3,75 vezes 4, ambos tracionando em cima. Se eu fizer essa conta, vai dar 75. E para essa barra aqui, momento na direção de y nesse ponto aqui, é zero. Se você olhar para a esquerda, que é esse pedaço em balanço, nem a carga de 15 nem a carga de 3,75 causam um momento em y. Portanto, aqui é zero. Então, vai de 0 a 75, linear. O último é o balanço. Nessa barra, de novo, o momento fletor disso daqui é momento na direção do eixo x. Então, na ponta é zero. E aqui, nessa seção, se você olhar para a esquerda, o 15 causa o momento em x, que é 15 vezes 3, tracionando em cima. E vai linear de 45 a 0. Lembrando que esse diagrama aqui, ó, eu vou ter que, para fazer as combinações, quebrar ele em duas figuras. A forma mais fácil de fazer isso é dividir ele num triângulo de 45 mais uma parábola com momento central de 45. São dois itens que tem na tabela de Kurt-Bayer a diferença desse aqui. O outro diagrama que a gente vai fazer agora é o diagrama de torção T0. Então vamos lá, barra por barra. Nessa barra aqui, ó, se você colocar a seção em qualquer lugar e olhar para o pedaço mais curto, não tem nada que cause torção, portanto é zero. Nessa barra aqui, já não. Se eu colocar a seção aqui e olhar para a esquerda, aquela força de 37,5 causa torção, que seria um momento na direção de y. O valor é 37,5 vezes 2. Se você usar a regra da mão direita para descobrir o sentido dessa torção, vai ser um vetor entrando na seção, portanto, negativo. E ela vai vir constante daqui até aqui. Percebam que o momento de torção dessa barra é momento em y. Como eu desenhei momento em y aqui em vermelho, aqui eu também coloco em vermelho, para não misturar. E vocês veem que o 75 de flexão aqui entrou nessa barra como torção, seguiu até essa extremidade e depois passou para essa como flexão. A continuidade está trocada. Nessa barra aqui agora, momento de torção e momento em x. Então, nessa seção aqui tem um momento em x. É só olhar para trás, ó, aquela carga de 15 vezes 3, que dá 45. Se você usar a regra da mão direita, em qualquer seção aqui vai ser um vetor entrando, portanto, negativo. E aqui de novo, ó, esse 45 de flexão entra nessa barra como torção, chega aqui, passa como flexão de novo para outra barra. Aí você vê a continuidade. Por último, o balanço não tem nenhuma força que causa torção, e a torção é zero. Está aqui os dois diagramas do caso zero que a gente precisa. Vamos para o caso 1 agora. No caso 1, eu vou aplicar o x1 unitário que está aqui. Ó. Mesmas equações de equilíbrio para calcular as reações. Vamos fazer o somatório dos momentos em relação a esse eixo x aqui, ó, para descobrir essa. Então, como essas duas reações não entram, de momento em x eu só tenho 1.
Então, essa daqui tem que causar um momento de 1 no sentido contrário aqui. Portanto, ela vale 1/6, já que o braço de alavanca dessa força até aqui é 6 metros. Se eu fizer agora o somatório dos momentos em relação a esse eixo y aqui embaixo, eu descubro essa. Lembrando que isso daqui é um momento em x, então ele não soma nos momentos em y. O único momento em y que eu tenho aqui é esse 1/6 vezes o braço de alavanca, que é 2. Como essa tem que causar um momento igual no sentido contrário, ela vai valer 1/12 para baixo. E por último, se eu fizer o somatório das forças verticais, aqui ainda falta 1/12 para baixo, para a soma dessas 3 forças verticais dá zero. Com as reações, a gente consegue traçar o diagrama. Vamos lá, começando pelo momento M1, que eu vou colocar aqui embaixo. Nessa barra, o momento fletor na ponta é 0, e chegando aqui na seção vai ser 1/6 vezes o braço de alavanca, que é 2, tracionando embaixo. Então, ele vai de 0 a 1/3. Nessa barra aqui, ó. Nessa seção, para essa barra, momento fletor é momento em x. Nessa seção, olhando para a esquerda, tem um momento de 1 aqui, ó, em x. Então, o momento aqui tem que ser 1. Pela convenção de sinais, esse 1 traciona em cima. E chegando nessa seção aqui, ó, se você olhar agora para o pedaço que ficou para cima do ponto onde eu estou marcando, não tem nada que cause momento fletor nesse ponto, portanto ele é 0, então ele vai de 1 a 0. Olhando essa outra barra aqui agora, o momento fletor dessa barra nessa seção aqui, se a gente olhar para cima, vai ser 1/12 vezes 4, tracionando em cima, que dá 1/3. E chegando nessa seção aqui, ele é 0. Então, ele vai de 0 a 1/3. E o balanço, como não tem carregamento, o momento é 0. Está pronto o diagrama M1. Vamos fazer o diagrama M2. O M2 não, o T1, diagrama de torção. Essa primeira barra aqui já dá para ver que ela tem uma torção de 1 negativo, que o vetor está entrando na seção. Essa barra aqui, ó, a torção dela não vai ser causada por esse 1, mas sim por esse 1/6 vezes 2. Pela regra da mão direita, também negativo, menos 1/3. Essa barra de cá, se você colocar uma seção e olhar para cima, não tem nenhum esforço de torção, e o balanço também não. Esse é o diagrama de torção, T1. Agora fica faltando só fazer o caso 2. Então, vou limpar o desenho, trazer aqui o caso 2, em que eu estou aplicando o hiperestático x2 unitário, e vamos calcular as reações de apoio, começando pela soma dos momentos em relação a esse eixo, para descobrir essa. Como eu estou somando momentos em x, isso aqui é um momento em y, então a soma já dá 0, o que quer dizer que a reação vertical aqui vale 0. Se eu somar os momentos em relação a esse eixo aqui embaixo igual a 0, como eu estou somando agora momentos em y, eu tenho mais 1. Então, esse tem que anular. Como o braço de alavanca é 4, ele vai dar 1/4 para baixo. E, por último, pela soma das verticais, está faltando aqui 1/4 para cima. Tendo as reações de apoio, vamos fazer o diagrama M2. Começando aqui, ó. Momento fletor dessa barra, esse 1 é um momento fletor nesse ponto. Pela convenção, ele está tracionando embaixo. E como essa reação é 0, esse momento vem constante daqui até aqui. Ou seja, se eu colocar a seção aqui e olhar para cima, eu continuo tendo 1. Nessa barra de cá agora, momento fletor, se eu colocar a seção aqui, isso aqui não é fletor. Isso aqui não causa fletor, o momento é 0. Independente se eu colocar a seção aqui e olhar para trás, eu continuo não tendo o momento fletor. Então, o momento fletor nessa barra é 0 até 0. Por isso que eu vou deixar em branco nesse caso. Entrando nessa outra barra aqui, ó, o momento fletor nessa seção aqui é 1/4 vezes 4 tracionando em cima. Tá aí? E o momento fletor nessa seção aqui é 0, então ele vai de 1 até 0. E o balanço não tem carregamento, portanto não tem momento fletor. Esse é o diagrama M2. Vamos fazer o diagrama T2 agora. Torção. Essa barra aqui, para começar. Esse 1 é flexão, não é torção. E esse 0 não causa torção nessa barra, portanto é 0.
Olhando para essa outra barra agora. Se eu colocar a seção e olhar para a esquerda, esse 1 é torção dessa barra. E vai ser um vetor entrando na seção. Portanto, 1 negativo, que vai constante na barra daqui até aqui. Entrando nessa barra agora, torção, se eu colocar a seção aqui e olhar para cima, esse 1/4 não gera torção na barra, portanto é zero. E o balanço não tem carregamento, portanto a torção é zero. Reparem como esse diagrama encaixa com esse. Vem flexão de 1 até aqui, entra como torção nessa barra e vem até esse outro apoio, passa como flexão para essa barra e cai até zero, onde ele segue zero até a ponta. Então, esse é o diagrama do caso 2. Isso aqui já está pronto. Agora, para a gente calcular os fatores de carga e flexibilidade, vamos adotar uma rigidez de comparação. Nesse caso, eu estou adotando a maior delas. No caso, EIC para mim vai ser o EI2, que é 50.000 kN/m². E com essa rigidez de comparação, a gente consegue calcular o comprimento equivalente das barras, usando essa expressão aqui. E esses valores que eu vou obter seriam esses. Essas duas primeiras barras têm seção S2, então elas mantêm o comprimento, 2 metros e 6 metros. Essa daqui e essa daqui tem seção S1. O EIC sobre o EI dá 2, e isso daqui dobra, ou seja, essa daqui pula de 4 para 8 metros, essa daqui de 3 para 6. Outra coisa que eu vou deixar calculada também, para fazer a aplicação da torção, na equação tem o EIC sobre GIT. Então eu vou deixar anotado aqui. Para essas duas primeiras barras, que tem seção S2, o EIC sobre o GIT, se a gente fizer a conta, vai dar 5. Para essas duas que tem seção S1, a relação EIC sobre GIT vai aumentar para 10. Isso aqui vocês poderiam colocar direto na equação, mas pode ser útil deixar calculado, do mesmo jeito que a gente faz com L'. Então, tendo isso daqui pronto, vamos começar a calcular fator de carga. Então, vou colocar aqui a expressão com o termo que leva em conta momento fletor pela tabela de Kurt-Bayer e em azul esse termo que leva em conta a deformação por torção. Está aqui o EIC sobre o GT que eu deixei calculado lá atrás e o L' vai só nessa daqui. Esse L é o comprimento real da barra. Então, para fazer o delta 1, 0, eu preciso dos diagramas do caso 0, momento e torção, e dos diagramas do caso 1, momento e torção. Começando aqui a montar a expressão, ela vai ficar da seguinte forma. Em preto está a parte feita com a tabela de Kurt-Bayer, em azul feita com o termo de torção. Então vamos dar uma revisada rápida. Eu fiz esse triângulo com este. Dá mais 1/3 do L', que é 2, vezes o momento de 75, vezes o momento de 1/3. 75 e 1/3. Depois eu fiz esse daqui, que são esses dois, com esse. Então eu tenho triângulo, triângulo, lados opostos, negativo. A orientação deles diz que esse é uma combinação de 1/6 do L', que é 6, vezes o momento do triângulo de cima, que é 45, vezes o momento do triângulo de baixo, que é 1. Depois eu fiz esta parábola com este triângulo. Lados opostos, negativo, parábola com triângulo dá 1/3 do L', que é 6, momento da parábola 45, momento do triângulo 1. Depois eu fiz este triângulo com este. Mesmo lado, positivo, essa combinação é 1/3 do L', que é 8, momento do triângulo de cima 75, vezes o momento do triângulo de baixo, que é 1/3. E esse aqui com esse dá 0, porque não tem diagrama aqui embaixo. Aí eu passo para o termo da torção. Como só tem essa barra com essa, vai dar 0, porque não tem torção aqui. Essa barra com essa, não. Então, menos com menos dá o mais que tem aqui. EIC sobre GT dessa barra é 5. A torção de cima é 75, a torção de baixo 1/3. E o comprimento da barra é 6 metros. Essa barra com essa vai dar 0, porque essa daqui não tem diagrama, e essa com essa dá 0. Então, terminando isso daqui, essa conta deve dar 698,3. Feito o delta 1, 0, a gente pode fazer agora o delta 2, 0. Então, não preciso mais do M1, vou limpar ele daqui, e vou trazer de volta o diagrama do caso 2, o M2 e o T2. Então, vou combinar o 2 com 0. E a expressão vai ficar dessa forma. Então, ó, esse triângulo com esse constante dá mais meio do L', que é 2, momento do triângulo 75, momento do constante 1. Essa barra com essa dá 0.
Esse triângulo com este dá mais 1/3 do L', que é 8, o momento do triângulo 75, o momento do triângulo de baixo, que é 1. E esse balanço com isso aqui dá 0. Aí a gente vai para a torção. Essa primeira barra dá 0, essa segunda, menos com menos, dá o mais que tem aqui. O E e C sobre G e T dessa barra é 5. Momento da torção de cima, 75, da torção de baixo, 1, e o comprimento da barra é 6 metros. E essa barra com essa dá 0, essa com essa dá 0. Fazendo essa conta dá 2.525. O próximo que eu vou fazer é o F11, então não é nem esse que eu preciso. Eu vou apagar os dois e trazer os diagramas do caso 1 de volta aqui. Então é esse com ele mesmo, tanto para momento como para torção. E a expressão vai ser essa, ou seja, esse triângulo com ele mesmo dá mais 1/3 L'2 e ele com ele mesmo 1/3 vezes 1/3. Esse triângulo com ele mesmo dá mais 1/3 L'6 e o momento dele com ele mesmo, que é 1 vezes 1. Este outro triângulo com ele mesmo dá mais 1/3, o L', que é 8, e o valor do momento com ele mesmo, que é 1/3 e 1/3. E assim acaba a parte do momento, a gente entra na torção. Essa torção com ela mesma vai ser menos com menos, então dá mais. E e C sobre G dessa barra é 5. A torção com ela mesma é 1 vezes 1, que é o valor que está aqui. E o comprimento dessa barra real é 2 metros. Depois, essa outra barra com ela mesma vai ser esse menos com menos, vai dar mais de novo. O E e C sobre G dessa barra é 5. A torção dela com ela mesma é 1/3 vezes 1/3 e o comprimento da barra é 6 metros. E essas outras duas vai dar 0. Fazendo essa conta dá 15,70. O próximo que eu vou fazer agora é o F12 ou F21, que são iguais. Então, eu já tenho o diagrama do caso 1 aqui, eu vou trazer o caso 2 de volta, aqui embaixo. Então, combinando um com o outro, nós teremos essa expressão, ou seja, triângulo constante, mais meio, L'2, 1/3 do triângulo, 1 do constante. Esse triângulo com essa barra dá 0, e aqui eu tenho triângulo, triângulo, mais 1/3 do L', que é 8, 1/3 do triângulo e 1 do triângulo de baixo. Entrando no termo da torção, essa torção com essa barra dá 0, essa com essa, menos com menos, mais, E e C sobre G e T que vale 5, 1/3 do diagrama de cima, 1 do diagrama de baixo e 6 metros de comprimento da barra. E as outras barras dão 0. Fazendo a conta dá 11,22. E o último que falta para fazer é o F22, então vou tirar o M1 daqui, ficar só com o diagrama do caso 2, e combinar ele com ele mesmo. Então, nós temos constante com constante, que é mais o L', que é 2, vezes o momento dele, que é 1 vezes 1, e triângulo, triângulo, mais 1/3, L' 8, 1 vezes 1. E por último, a torção, esse com ele mesmo dá mais, E e C sobre G e T, que é 5, torção dele com ele mesmo, que é 1 vezes 1, e o comprimento da barra, que é 6. Fazendo a conta, 34,67. Então, nesse ponto, a gente já tem todos os fatores de carga e as flexibilidades calculadas. Agora é montar o sistema e resolver. Então, vou limpar aqui os diagramas, trazer a estrutura do sistema, montar o sistema. Então, está aqui, ó, ΔI e ΔII, que são 0 e 0, 1, 0 e 2, 0, F11, F12, F21, F22. Resolvam isso como acharem melhor e vocês vão obter um X1 de 9,847 kNm e um X2 de menos 76,02 kNm. Com esses valores, a gente pode fazer uma superposição de efeitos para calcular as reações ou até mesmo fazer essa equação de superposição de efeitos no diagrama de momento e torção, que a gente tem nos 3 casos. Então, eu vou fazer só as reações e deixo para vocês tentarem fazer a superposição de efeitos nos diagramas diretamente. É só fazer o valor do momento ponto por ponto e torção ponto por ponto usando essa equação. A única coisa que obrigatoriamente a gente vai ter que fazer pelas reações é o diagrama de cortante, já que eu não calculei nenhum diagrama de cortante até o momento. Então, vejamos, ó. O X1 deu positivo, ele está atuando aqui, que é a reação do engaste, 9,847.
Como o x2 deu negativo, eu vou inverter o sentido. No lugar de colocar o vetor para a direita, eu vou pôr para a esquerda e colocar agora o número positivo, 7602. Se eu fizer a superposição de efeitos para essa reação, por essa conta aqui, vocês devem encontrar 39,14. Para essa reação, 14,43. E para essa última, 21,43. Tentem fazer a soma das verticais aqui para confirmar, ver se isso aqui está coerente. Com essas reações de apoio, todas montadas aqui, eu consigo traçar os 3 diagramas, momento, torção e cortante. Então, vou limpar um pouco o desenho de novo e trazer um espaço para fazer um momento. Lembrando, eu posso fazer os valores por superposição de efeitos. Aqui eu vou tentar mostrar que dá para tirar desse esquema aqui. Então, nessa barra, o momento nesse ponto é o 7602. Está tracionando aqui em cima. Nessa barra aqui, na extremidade de baixo, vai ser o 7602 tracionando em cima e o 39,14 vezes 2 tracionando embaixo, o que vai dar 2,26 tracionando embaixo. De 76 para 2, como não tem carga, ele vem linear. Entrando nessa outra barra aqui, o momento fletor nessa seção, se você olhar para a esquerda, é diretamente o 9,847, tracionando em cima. E o momento fletor para essa barra aqui, chegando na extremidade desse apoio, é o 15 vezes 3, já que essa carga não causa, nem essa daqui causa momento. Que dá o 45 tracionando embaixo aqui. Ó. De 9,8 até 45 tem uma carga distribuída, portanto, linha de fechamento, pendura bem no meio o QL2 sobre 8 e traça a parábola da melhor forma possível. Entrando nessa outra barra aqui, ó, pegando a seção aqui perto desse apoio. O momento fletor aqui vai ser 15 vezes 4, tracionando em cima, e 14,43 vezes 4, tracionando embaixo. E essa conta vai dar 2,26 tracionando em cima. Lembra, esse momento daqui vem como torção e sai aqui desse lado. Já para essa barra, nessa seção chegando no apoio, o momento é 0. Então, vai daqui até 0, formando um triângulo. Por último, nessa barra, o momento na ponta é 0 e aqui é 15 vezes 3, tracionando em cima, formando esse triângulo aqui. Esse é o diagrama de momentos. Vamos ver a torção agora. Para essa primeira barra, ó, eu tenho 9,847 negativo de torção nessa barra. Para essa barra aqui, eu tenho 76,02 de torção positivo e 39,14 vezes 2 de torção negativo. Repara, tem essa torção de 76 atuando nessa barra, mas essa força vertical também causa torção nessa barra. Tem que fazer essa menos essa, e como resultado a gente vai ter menos 2,26 negativo. Como deveria ser, ó, esse momento daqui entra nessa barra como torção, que depois vai voltar a ser momento nessa barra aqui. Para essa barra aqui, ó, a torção dela vai ser o 15 vezes o 3 negativo, que é o 45. E para a barra em balanço não tem como ela ter torção, ela fica 0. Então, olha só, o 45 entra como torção e sai aqui como momento fletor de novo. E o último diagrama que falta é o cortante. Lembrando que a convenção do cortante, dependendo do ponto de vista, ele pode fazer com que o cortante seja desenhado de um lado diferente da barra. Então, se vocês tentarem fazer o cortante e compararem com o meu resultado, tiver igual, só que desenhado de um lado diferente da barra, ele ainda está correto, tá? É simplesmente uma questão de convenção de sinais. Só o momento que não dá para trocar de lado, porque é do lado tracionado, e o sinal da torção é muito importante. O lado da barra que ele está desenhada, nem tanto. Então, aqui, ó, cortante na ponta, 39,14, e como não aparece força vertical, ele vem constante ao longo de toda essa barra. O cortante ele faz a curva aqui do nó, porque todas as forças estão na direção de Z. Então, contanto que você mantenha a convenção de sinais, dá para ir somando a carga. Então, aqui eu tenho 39,14 menos o 10 vezes 6 metros. E ele vai cair linearmente aqui até um valor de 20,86.
O 20,86 mais 21,43, ele vai subir até um valor que vai seguir constante pela próxima barra, de 0,57. O 0,57 mais o 14,43 vai subir mais um pouco ali, ó, até o 15, que vem constante até aqui. Está aqui o diagrama de cortante. Então, esses são os 3 diagramas finais. Eu até poderia localizar esse ponto onde o cortante é 0 para achar o valor do momento máximo. Não vou fazer isso, deixo por conta de vocês. A intenção era justamente mostrar como fazer a solução e espero que isso possa ajudar na solução de outros exercícios. Até mais!